ontem mesmo falando, o que acontece conosco? É muita informação. Nós estamos com estresse de informações. E deixando de lado essa parte teórica, de voltar a fazer essas... Muito importante, né? Leituras. Isso aqui para mim foi maravilhoso. O que nós estamos fazendo, eu com a Ângela, né? Primeiro foi a Carol chamou, que vê, né, minha inquietação, essa curiosidade que eu tenho comigo desde novinha. Gente, eu tenho 35 anos dentro da sala de aula. Gente, eu me sinto bem, estou bem ainda. Então, os percalços, né? Várias situações que a gente passa, que o Estado impõe situações. E lembrando o professor que ele falou, o que é importante, a não privatização, acho que ele colocou uma coisa, né? O Estado da liberdade, né? Dentro da sala de aula. Isso nós não temos no privado. E eu vejo bem isso, porque eu trabalhei, né? Tanto no privado e tanto no Estado. Não tem isso. E a minha formação, ela se deu, acho que como todos vocês, sou de cidade interior, estava falando para a Ângela, eu tive o privilégio, Ângela, porque eu sou de Bragança Paulista. Em 1980 eu estava no magistério, estava com, né, Luiz Erundina, prefeita de São Paulo. Minha cidade é 80 quilômetros de São Paulo, então a gente tem muita influência, né, há uma influência. A gente foi criado para o trabalho, então a gente ali, aquela sede para o conhecimento e o trabalho, isso tá da gente, é o trabalho do dia a dia. Eu vim de uma sistemática que tem o professor eventual. Fala para mim, o que é professor eventual? Eu comecei com isso. Sabe o que é professor eventual? Eu chego um dia e vou naquela escola para dar aula. E eu vou dar aula. É o substituto, mas eu vou dar aula. Para mim, o meu dia é o meu dia. A educação, para mim, é tudo. Eu fui criada, eu amo o que faço. Sabe? Fico assustada, eu estou triste, com N situações, mas eu tenho garra. Eu não paro. Então, eu fico assustada. Não, isso, eu estou atrás. Eu fui privilegiada, eu digo, porque no magistério, o que aconteceu com o magistério na época? Já havia a eminência, né, de um movimento e que o magistério se tornasse superior. Por quê? Pela importância e pelas situações como ele bem colocou, né? Então, aquela professora, que ela não era professora, mas ela tinha que estar lá e fez importante o que a mãe dele fez, e louvável, e tinha que ser isso mesmo. Essa é a inquietação, isso que o Paulo Freire coloca. E muito importante essa situação, mas eu tive esse momento que o movimento em relação que o magistério se tornasse superior. Já existia na minha época isso daí. Em 1984, já essa situação. Então eu fui, também tinha a parceria da universidade estar próxima a nós. Também passei por esse movimento que achei fantástico. Houve uma resistência muito grande, eu acho que foi em 1989, porque né, os catedráticos lá, desculpe com todo respeito a vocês, mas não chegava a nós nunca no chão da escola, porque veja, não adianta eu ser tão teórico, como que eu vou passar essa situação para a escola? Eu venho de uma formação de Piaget, da bagagem de conhecimento, do construtivismo. Isso é o meu lema, é o que eu levo para a vida. Veio a complementar com Paulo Freire, do que ele fala, né, da educação libertadora, e é bem isso. Eu tenho que ver a raiz humana, como bem posto o nosso professor colocou. Isso é muito importante, que a gente deixa de lado. Eu, às vezes, me olho e falo, meu Deus, eu não tive a oportunidade, porque eu fui uma criança muito inquieta, muito difícil, assim, curiosa, na sala de aula, sempre reivindicando, criticando, no bom sentido, né? Eu acho que a crítica é isso aí bem que você colocou. E eu levei um susto quando cheguei para cá, porque eu era uma pessoa que... né? Eu me lembro que eu fui na Universidade Federal do Paraná e ele surgiu lá. Eu vi lá porque eu sempre... E surgiu que tinha lá para fazer passar por uma entrevista. Eu nem tenho mestrado. Tá? Eu fui eu fui seguir de outras formas, né? Eu fiz supervisão de ensino, outras formação minha, dentro da pedagogia mesmo. Porque eu sempre pensei e achei, e fiz, para ser um diretor, que eu fiz administração escolar, né? E tive que guardar o meu diploma quando cheguei aqui, eu tinha que passar por todas as modalidades de ensino. Então, eu fui da pré-escola até o ensino médio. Essa era a minha intenção. Eu nunca entendi
eu chegasse a um diretor e não ter passado por todas essas experiências. Eu acho que aquela experiência, ela tem a sua importância a partir do momento que você é um líder. Então, isso, até valorizando, né, o Lula nesse sentido, porque ele é do chão, né, ele tem essa importância, ele sabe o que passa um trabalhador, né, a chegar, e a importância que ele dá. Até eu vi hoje, eu fiquei meio assim, mas ele não... O foco dele é da educação que vocês colocaram ali, né? Falei, eu ainda estou na esperança que ele tenha, assim, ele vê a educação como grande importância. Eu acho que o período que ele ficou preso foi importante para ele, porque eu acho que ele retomou, estudou muito. Então, eu acredito, e estou assim, gente, torcendo para que ele venha realmente retomar a educação, a tudo que a gente precisa, né, que é necessário. A gente viu as bolsas, né, de 10 bolsas se tornou uma bolsa, né, os cursos aí, né, foi entre situações. Então, eu ainda tenho essa esperança. E a minha trajetória é bem longa, se fosse contar aqui como ela, nossa, na educação, muito longa. E eu sempre tive momentos na minha vida que é muito interessante. Curso de História, primeiro da minha cidade. Quem estava lá na porta para ser reconhecido? A gente já tinha concluído e não tinha o reconhecimento. Então, eu fui numa sistemática. Meu pai era secretário de escola, minha mãe professora. Então, nem preciso falar para vocês que eu fui criada dentro da escola. Né? Meu pai era da época ainda do industrial. Não sei se vocês sabem, existia os cursos técnicos, chamava industrial. Isso. Então, meu pai era. Eu tenho um irmão que ele fez o colegial, que é a época do colegial, e fez o mecânica, né? Que meu pai exigiu dele, não, você vai fazer, no bom sentido, exigiu no bom sentido, porque o secretário de escola, bastava ter somente o colegial, até o terceiro, era o que meu pai tinha. E meu pai iniciou biologia, não foi. Não foi, porque ele começou com 14 anos, tendo que trabalhar na casa de comércio do meu avô. Então, o trabalho está muito presente na minha vida, né? É um foco diferente, e lógico, o estudo, ele está, a gente está, né, bem, o pensar e a prática, e a luta, né? A luta constante, que a gente está aqui. Gente, eu falo, eu tenho 56 anos, eu me sinto ainda como se eu tivesse 18 anos, numa sala de aula. Estou falando sério para vocês. Eu tive que deixar, mas eu gosto de inovações, tá? Eu sempre fico busca. Né? Veio formadores, que eu sei que houve uma crítica enorme, mas eu queria saber o que era. Eu queria fazer parte. Eu quero estar. Da tecnologia, eu quero ela. Quero conhecer. Então, eu tenho esse... E eu acho, meu Deus, será que algum dia eu vou desanimar? Não sei. Até agora ainda... gosto do que faço. Foi interessante, eu tive 2 depoimentos, né? Uma menininha, porque infelizmente do 6º aninho, eu tive que pegar o formador e tive que deixar algumas aulas, né? Aí uma menininha passa, e eu cumprimento, olha, eu amo criança mesmo, eu beijo as crianças, eu abraço as crianças, eu acho que tem que ter essa interação, e nem por isso, na hora que eu estou dando o conteúdo, há um respeito. Eu acho que o respeito, ele tem que, eu acho que é recíproco. A gente tem que ensinar isso para eles, né? Eu acho que isso é importante. Então, eu deixo bem posto. E daí a menininha falou assim, estou com saudade de você. Eu falei, mas por que você está com saudade? Da sua alegria, do seu amor. Quando você está lá, né, explicando, conversando com a gente, e brincando com a gente. Então, eu acho que é isso. Que eu era de grupo de jovens, e o gosto, né? O amor mesmo, né? Por estar ali, do aprendizado, da curiosidade, muito curiosa. Já sofri muito pela minha curiosidade. E daí eu achava interessante, porque eu gostava, eu queria conhecer as coisas. E você conhece a partir do momento... O que é conhecer alguma coisa? Eu não posso... É assustador as pessoas estarem acreditando em fake news, acreditando em umas coisas, não ir na fonte, na origem. Eu fico assustada com isso. Que eu quero saber. Me intriga. O que tem por detrás disso? Mas a gente tem que voltar a retomar, a voltar a esses ciclos de leituras como nós estamos agora. Isso daqui tem que, aumentar. Voltar dentro da escola, espaço escolar, retomar, que eu me lembro de uma
em momentos que mudam muito, né, conforme, infelizmente, as gestões governamentais, mas a voltar a fazer releitura. Voltar, a gente tinha um espaço, que foi uma conquista nossa. HA, hora de trabalho pedagógico, em outros estados e outras nomenclaturas, era um momento para o professor não ficar falando de aluno, mal de aluno, outras coisas, que a gente já, graças a Deus, já mudamos muito em relação a isso, mas fazer leituras, textos, de troca de experiência, de leitura. Isso foi fadado a nada. Então, nós fizemos uma conquista da hora-atividade, mas ela se tornou... Não tem tanto significado, né, hoje, essa hora-atividade, né?